Aqui. Ontem algumas pessoas ficaram cheias de esperança. Acho que ele realmente não vai mais concorrer, né? Que bom. E os Minions ficaram tristes. Tinha gente já pensando em se jogar do penhasco. E agora, o que é que eu faço? Não, calma, né? Aqueles que estavam muito felizes não precisam ficar assim tão excitados, porque o Bolsonaro continuará candidato, continua candidato, será candidato. A menos que seja empichado, né? E os Minions também vão ter o seu líder. Bom, e nós falamos isso aqui ontem, comentei hoje de manhã na Band News FM. Ele não estava, mentira. O que ele estava fazendo ontem, quando ele disse que ele poderia não concorrer, ele estava fazendo chantagem e ameaça. É isso que ele estava fazendo. Né? Até porque ele estava colocando ali, estava tratando da emenda que reinstitui o voto impresso no Brasil. Né? E dizendo que ele precisava da ajuda do seu público, da sua turma. Né? E, neste sentido, claramente estava convocando as pessoas a não aceitar o resultado das eleições. Então é preciso entender o que o Bolsonaro fez ontem. Então falou, olha, não, eu entrego o poder, desde que haja eleição legítima. Como eu acho que a eleição não vai ser legítima, então eu não posso nem concorrer. E aí eu conto com vocês. Peraí, conto com vocês para quê? Então, se eu não ganhar, é ilegítimo. Conto com vocês. Conto com vocês para vocês irem lá e tentar impedir a posse do presidente eleito. É isso. Mais uma vez, ameaçando as eleições. Ameaçando o Congresso. Que é o que ele sabe fazer. Como ele acredita fazer um governo, liderar um governo realmente extraordinário, único, sem par na história, em certo sentido é mesmo, né? Mas não no sentido que ele pensa, então aí ele vem com essa cascata. Né? Nunca, é claro que ele vai concorrer, ele só pensa nisso. Aliás, desde o dia que ele chegou à presidência da República, desde o dia 1º de janeiro de 2019, ele só pensa nisso. Um discurso de posse seu, houve dois, né, aquele formal ali na praça, e depois o outro, né, o que vale. Esse discurso já era carregado ali de mensagens, no sentido de que ele tinha chegado à presidência para não sair. O Bolsonaro não assumiu a presidência pensando em alternância de poder. Ele assumiu a presidência pensando na destruição do inimigo. Né? Ele não acha que é normal ele perder a eleição. Uma vez vitorioso, agora ele acredita que ele só sai de lá se for por intermédio da fraude. E aí alguns tolos podem pensar, bom, mas então por que não dá a ele o voto impresso e pronto? Não, porque se der o voto impresso haverá outra questão. Primeiro que ele quer o voto impresso para ele jogar as eleições, enfim, pedir a recontagem geral e criar um clima de impasse. E se não for essa questão, será outra. Ele não aceita a alternância de poder. É simples assim. Então, o que ele está fazendo é atacando as instituições, que é o que ele mais faz. Ataca a instituição, ataca a vacina, ataca a Suprema, ataca a ciência, ataca tudo. É a marcha do obscurantismo, da coisa estúpida, obtusa. É truqueiro, porque nós vamos falar daqui a pouco do fundo eleitoral. Busca colocar o Congresso também numa sinuca, com a ajuda de alguns idiotas, inclusive da imprensa. Né? Porque há artigos que eu li hoje que assim dá vontade de chorar. O nível intelectual médio, lamento ter que falar isso, realmente. Assim, eu acho muito impressionante a quantidade de gente que escreve sobre política que nunca leu um maldito livro de política. É puro fígado, moralismo raso, barato. Para alguns aí não deveria haver dinheiro para eleição. A eleição deveria ser decidida, sei lá,
pelo poder do Espírito Santo, talvez. E ele entra nessa onda. Né? Curiosamente, até conseguiu alinhar o discurso dele um pouquinho com esses setores da imprensa. Especialmente aqueles que acham que o Congresso é um valha-couto de canalhas, que só... Enfim. Não se esqueça que o Bolsonaro se elegeu assim. O homem puro contra todos. Aí tem que fazer acordo com o Centrão para governar. Mas, se preciso, ele põe o Centrão no alvo também. Hã? Olha aqui. Ele vai ser candidato, não há a menor possibilidade de não ser, com voto impresso, sem voto impresso, provavelmente sem voto impresso, e se derrotado, vai tentar melar o resultado. E se tivesse voto impresso? Se derrotado, ia tentar melar o resultado aí por intermédio de uma contagem e recontagem sem fim. E por denúncias localizadas de fraude que eles iam fazer um escarcel. Então a ideia dele é mobilizar a tropa dele para não aceitar o resultado, pura e simplesmente. E o que ele estava querendo com essa declaração que ele fez ontem era só mobilizar a turma para... Vai ter um protesto em favor do voto impresso, dia 1º de agosto, e ele estava fazendo a convocação. Só isso. Então você vai ter uma convocação que já vai ter duas pautas. Né? O voto impresso e o fundo eleitoral. Que eles, claro, são contra, embora Eduardo Bolsonaro tenha votado a favor, o Flávio Bolsonaro tenha votado a favor, a Bia Kicis, a Carla Zambelli. Porque enganar essa turminha dele é uma coisa muito fácil. Né? Eles têm ainda aquela coisa, aquele ranço do lavajatismo, só tem ladrão na vida pública, precisamos limpar essa gente daí. Só que ele brigou com o Moro. Então aí, assim, é aquele mesmo ranço, mas em torno do líder Bolsonaro. E ainda há resquício desse lavajatismo estúpido nessas outras pautas que aparecem aí. Né? Neste grande momento do obscurantismo nacional que a gente vive. Espero que a gente saia disso. Agora, não é fácil. Não é fácil. Né? De toda sorte, fiquem tranquilos os bolsomínios, vocês terão o líder de vocês, né? E aqueles que não forem, que querem a derrota de Bolsonaro, precisam construir alternativas de todos os lados, né? Porque ele continua na sua toada de sempre. Ele concedeu uma entrevista à Rádio Itatiaia, falou várias coisas, nós vamos ver outras aí, daqui a pouco o Bob vem com mais uma, Vólio, né? Mas ele insistiu que ele tem lá a tal prova da fraude. Não existe essa prova. A pessoa que desenvolveu uma teoria supostamente matemática é uma bobagem, e o próprio Bolsonaro não entendeu direito. Porque ele tentou na rádio explicar a fraude. Ele disse o seguinte: eu só consegui ser eleito porque tive muito voto. Se fosse uma votação normal, bigode a bigode, como se diz na gíria, a gente teria perdido as eleições. Eu não entendi o que isso quer dizer. Quer dizer, se fosse uma votação normal, eu teria perdido as eleições? Eu vou comprovar que a Aécio Neves ganhou as eleições de 2014. Não ganhou. A Aécio perdeu as eleições de 2014. Eu vou demonstrar que a fotografia minuto a minuto dos votos chegando ao TSE no segundo turno de 2014 dava Aécio, Dilma, Aécio, Dilma, Aécio, Dilma, até o fim. Sempre com a Dilma com um montante um pouco maior que a Aécio em todas as vezes. Isso é impossível de acontecer. Primeiro que isso é mentira. Durante um bom tempo, ao contrário, a Aécio ficou na frente. E depois, quando entrar nos votos, especialmente do Nordeste, houve a inversão. Ele não tem essa prova. Agora, é notável
que fizeram então uma fraude na cabeça dele para Dilma ganhar do Aécio, mas deixaram que ele ganhasse, ele, Bolsonaro, ganhasse as eleições, né? Quer dizer, os mesmos fraudadores que teriam tirado a eleição do Aécio, que afinal de contas é um político centrista e tal, né? Não obstante, não conseguiram atuar quando ele, Bolsonaro, era o candidato. Ah, não, é porque eu tive muito voto. Isso nem sentido faz. Isso é uma aberração. Mas está se preparando, né, para não reconhecer o resultado, considerando que hoje, ao menos, isso não quer dizer que assim ficará, né, hoje, ao menos, ele perderia as eleições. E no segundo turno, perderia praticamente para todos, né, aqueles que estão aí, os mais cotados.